Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Bom, gente, eu contextualizo esse canal sempre, né? Porque a gente sempre tem gente às vezes nova que entra. Bom, eu sou a Priscila, gente, sou jornalista há uns anos, criei esse canal em 2015, quando eu comecei muito mais sério, né, na arte marcial. Eu adoro arte marcial, vocês sabem, a arte marcial para mim, ela vai muito além da defesa pessoal. Ela me acalma, me tranquiliza, me distrai, me desafia, me diverte demais. Eu me divirto demais no ambiente marcial. Vocês nem imaginam como eu me divirto com os manos, com os homens das artes marciais, que são homens estranhíssimos para mim. Eu já falei para vocês 1000 aventuras, né? Eu já passei por muitas coisas nas artes marciais, né? De 2015, 2014 para cá. Tive sensei dando em cima de mim, eu discutindo, denunciando, saindo de dojos, brigando em dojos de Aikido e de ninja fake. Assim, aconteceram muitas coisas comigo nas artes marciais. Aí eu criei esse canal para falar um pouco, desabafar, tá? Assim, desabafar e contar um pouquinho, né, de como é que é pra mim. É tipo um diário, tá? Mas eu não falo só de arte marcial, eu falo de jornalismo, falo da vida, de morte, de perdas. Então acabou se estendendo muito esse canal. E eu me sinto super bem fazendo esse canal, de verdade. Eu adoro fazer esse canal. Então, assim, aconteceram muitas coisas comigo nas artes marciais. E assim, pra mim, assim, no momento que acontece, você fica estressada, se irrita. Mas hoje o que eu dou de risada, desde o primeiro dojo, né, de Aikido que eu tive, em 2014, o Sensei Rick bem grosso, um homem que dá em cima de aluna, desrespeitoso, ele tá casado com uma mulher, ele desrespeita a mulher dele, desrespeita a outra, dá em cima. É um homem sem ética e sem caráter, né? E assim, eu penso isso dele, infelizmente, pela postura dele. Então, eu já comecei no Aikido, já tendo problemas com senseis, né? Com senseis de Aikido, e isso se esticou, tá? Isso foi indo, depois eu fui tendo problemas com todos os senseis de Aikido que eu tive, porque são senseis bem machistas, muito abusivos. A arte marcial Aikido é uma arte com uma estrutura extremamente machista, muito fundamentalista, não deveria ser, porque eu estudo a filosofia do Aikido, e vai oposto, né, do machismo do sensei de Aikido. Então vocês veem que existe uma incoerência. E as mulheres do Aikido são super machistas, super machistas. Eu vou contar umas histórias aqui para ilustrar isso. É um pardieiro o Aikido, tá? É aluna casando com sensei se esfregando com aluna. É assim, tá? É um pardieiro. Colega dando em cima, colega casado dando em cima de você. É um horror, tá? É um pardieiro. Os homens não têm o menor respeito, né, no Aikido com as mulheres, né? Então entra em conflito, porque vocês sabem, né, que aqui eu não tenho papas na língua. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo o que eu penso e eu não aceito, né, desrespeito de homem comigo. É sensei. Eu fui dando fora, né, num monte de homem, não me relacionei com homem nenhum nas artes marciais, não são homens adequados e com ética, né, para se relacionar comigo. Eu sou extremamente exigente. Então, assim, eu vou lá, treino. Para mim é muito tranquilo isso, eu não tenho problema nenhum, né? A maioria das mulheres vão lá, se aconchavam com eles, se esfregam com eles. Eu acho lamentável isso. Mas eu não posso fazer nada, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista que as mulheres trazem esse machismo, né? Além do homem, elas trazem. Não é que dá um horror, tá? É um horror. Eu vou contar algumas coisas que ilustram um pouco isso. Eu fiquei muito tempo no Aikido, fiquei mais de 5 anos. Aikido é uma arte que eu adoro, eu consigo separar, né, o Aikido das pessoas do Aikido. Eu não tive sorte com ninguém. Todos os dojos de Aikido que eu tive foram ruins, tá? Eu tive conflito com o sensei. Até esse último que tinha esse psicólogo que finge ser democrático, mas não é. Ele finge tudo, né? Ele é totalmente... Esse foi o pior, né? Porque é um cara com estudo e tal, e mostrou que não é nada daquilo. Fora que ele estava falando mal do Enshu, tá? Ele nem sabe o que é Enshu, ele chegou a falar mal, zoar o Enshu. Então ele é super ignorante, né? Então você vai encontrar umas pessoas assim, não sei se é de Aikido, assim, bem ignorantes, que acham que Aikido é a melhor arte que tem no mundo e eles desconhecem, né?
Você não pode ser assim, você tem que respeitar todas as artes marciais e todas elas se falam, né? Elas se comunicam. Uma arte marcial se comunica com a outra, uma complementa a outra. Esse que é a sabedoria. Mas você vai encontrar senseis como o psicólogo último que treinou comigo e que é um cara, lamentavelmente, uma propaganda enganosa em tudo. Bom, e casado também com uma aluna, tá? Então é isso. Então é assim, né? Eu vou contar alguns casos para vocês, porque aconteceram muitas coisas comigo. Embora eu nunca tenha me envolvido, eu não ia em festa, nada, não me envolvia com o pessoal das artes marciais. Eu nunca me envolvi, eu sempre separei. O homem da arte marcial é um homem para treinar, não é para me relacionar. Então eu nunca tive, assim, eu nunca senti atração, né, pelos homens dos dojos em que eu estava, de verdade. Eu nunca vi esses homens com outros olhos, tá? Eu sou heterossexual e tal, gosto de homem e tal, mas assim, os homens dos dojos em que eu estava não tinham nada a ver, eram homens para treinar, né? Onde você treina, você não come, que nem é uma separação muito lógica, não tinha nada a ver esses caras comigo, né? Nem sensei, nem nada. Então, é muito engraçado, né? O sensei dando em cima de você, o outro dando em cima, é assim, né? Eu tive 2 senseis de Aikido que deram em cima de mim, tá? O primeiro deu em cima de mim descaradamente numa aula, deu conflito, tá? Deu conflito, eu entrei em conflito com ele, denunciei ele, mas não deu em nada, porque o Aikido é um machismo, as mulheres não são ouvidas e elas são assim, elas ficam assim, tá? É figurativa a mulher no Aikido, tá? Ela não fala, ela não tem opinião, ela é ultra submissa, né? A mulher do Aikido, ela é super submissa. Convivi com ela há 5 anos e eu vou contar umas histórias aqui. Do primeiro dojo em que eu estive, né, que foi o dojo do Sensei Rico, bem grosso, aquele que dá em cima de aluna, que deu em cima de mim, tinha um casal, né, porque assim, todos os dojos de Aikido em que eu estive tinham muitos casais, porque é um pardieiro o Aikido, tá, é Sensei com aluna, aluna com Sensei, é uma bagunça, tá, ninguém sabe o que é ética e o que é postura no dojo, no dojo de Aikido, é o pardieiro, tá, é a palhaçada. Ninguém leva a sério o Aikido, né? No Aikido, sim, você vai vendo isso quando você tá no dojo de Aikido, tá? Ninguém leva a sério. Eles querem aparecer, tá? Usando a arte. E aí eu me lembro que no primeiro dojo eu cheguei a ter um pouco de amizade com o Marumbinha. O Marumbinha eu já falei pra vocês. Foi uma decepção muito grande pra mim. Marumbinha era aluno, né? Colega meu de treino do dojo do Sensei Rico Sabem Grosso. Ele sempre puxou o saco do Sensei Rico Sabem Grosso, xingava o Sensei Rico Sabem Grosso pra mim. Falava mal de mim pro Sensei Rico Sabem Grosso, porque no Aikido é uma traição total, tá? Eles traem uns outros, tipo tapete, assim, é normal. É normal a traição no Aikido. Tá? O que você mais vê no Aikido é trairagem, né? Nas artes marciais você vai ver isso, né? Os homens traem com muita facilidade as mulheres, eles não têm nenhum tipo de fidelidade. O homem não tem fidelidade com mulher nenhuma. E você vai ver isso convivendo com eles nas artes marciais, em todas. O homem é extremamente infiel, tá? Ele trai você, trai amiga, trai mulher, trai esposo. Você vai ver isso. Esse é um dos fatores complicadores para mim, né? De ter percebido com o meu convívio com os homens, me fez conhecê-los muito bem. E conhecê-los muito bem é conhecê-los também nos defeitos. Então eles são muito infiéis, os homens, e você vai perceber, eles falam mal das esposas, das namoradas, traem, né? Conspiram contra elas, eles traem amiga. Eles, assim, são extremamente egoístas, né? O homem é extremamente egoísta, essa é uma das características mais fortes que eu vi nos homens, tá? Isso em todos, tá? E o Marumbinha, ele... No começo eu achei que ele fosse meu amigo, durante muitos anos eu achei que o Marumbinha era meu amigo, tá? Tinha uma conversa boa, né? Era um cara assim esclarecido, mas sempre coxinha, né? O Marumbinha era coxinha, sempre foi, mas eu nunca quis ver. O pessoal do Aikido é super coxinha, tá? Nas artes marciais você vai ver que os homens são bem coxinhas, tá? Bem... Eles muitas vezes têm um discurso que eles não são, tá? E o Marumbinha eu criei, né? Um Marumbinha no Marumbinha. Eu gostava dele até, ele me deu alguns apoios e tal, mas a gente nunca sabe. Eu nunca sei quem era o Marumbinha, nunca soube, né? Depois eu fui entendendo que o Marumbinha nunca foi meu amigo. Então ele namorava uma moça que treinava com ele, porque dojo de Aikido, dojo de artes marciais é isso, né? Esse goleiro, né? Mulher namorando com colega, com sensei, as mulheres são muito fracas, né? Então elas se enrabicham com o homem para conseguir, sei lá,
um destaque, uma proteção, sei lá, é tipo isso, sabe? Assim, tudo que eu nunca fiz, né? E nos meus muitos anos de artes marciais, nunca me relacionei com homem nenhum, sempre estive sozinha e sempre gostei disso, tá? Eu tenho moral pra falar, tá? Eu nunca me encostei em homem, tá? Nunca conchavei com homem. Então, e tive oportunidades. Tive oportunidades, né? De ser primeira dama, de dojo, mas nunca quis, dei fora em todos os seis. E continuarei dando, tá? Porque eu acho muito humilhante uma mulher se relacionar com sensei, de verdade. Uma aluna se relacionar com senseis é muito humilhante. Porque todo mundo acha que ela está conseguindo as coisas pela cama. E mesmo ela não vai saber se realmente está conseguindo as coisas por esforço ou pela cama, tá? Fica muito confuso, né? Porque existe um relacionamento de cama, tá? É isso. Então não é desvalorizando a mulher, tá? Não é isso. Mas fica humilhante. Eu acho humilhante, tá? Uma mulher se relacionar com sensei, de verdade. Até com colega de treino eu acho humilhante, tá? Então, eu me lembro que o Marumbinha, quando eu estive, né, no dojo do sensei Rickson bem grosso, que sempre foi um homem completamente sem nível, né, sem postura nenhuma, tá? Deu em cima de mim numa aula, fiquei muito nervosa, muito irritada, travei uma guerra com ele muitos anos. E não deu em nada, tá? Ele ficou numa boa, deu aula lá, eu denunciei ele pro dono da escola, e continuou, tá? Continuou, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas sinceramente existe um apoio ao machismo nas artes marciais, tá? A mulher fica sozinha, eu fiquei sozinha e ainda fui criticada, né? Por outras mulheres, por outros homens, todo mundo falava, nossa, mas o Sensei Sabinoso não fez nada, e você ainda tá assim? Nossa, ele só pegou na sua mão. Não é que ele só pegou na minha mão. Ele me desrespeitou, né? O corpo da mulher, ele é privado, né? O homem não pode pegar nem na mão da mulher se ela não autorizar, tá? É meu corpo, né? Eu tenho o direito de autorizar quem pega na minha mão, quem não pega, né? Então, travei uma guerra com o Sensei Rickson bem grosso. Sinceramente, se eu vejo um homem parecido com ele, como eu já vi algumas vezes, eu fiquei na dúvida. Porque, graças a Deus, eu sou uma péssima fisionomista. Mas se eu vejo um homem parecido com o Sensei Rickson bem grosso, eu não faço contato visual com ele, tá? Porque eu tenho raiva, volta, raiva, tudo de novo, tá? Tudo de novo, raiva, volta, tá? Então eu acho que realmente eu nunca vou superar isso, tá? Eu realmente tenho raiva dele, pelo que ele fez, ficou numa boa, né? Eu fui prejudicada, ele me prejudicou e ele ficou numa boa, né? Até hoje ele mente, que não fez nada. E aí eu me lembro que um Marumbinha, pra vocês verem como os casais são tóxicos nas artes marciais, né, nos dojos. Eu acho que hoje em dia, né, existe uma toxicidade, né, as mulheres aceitam, ficam num relacionamento tóxico, porque elas também são tóxicas, né, com o próprio machismo delas, né. Eu me lembro que o Marumbinha, aí teve um dia, né, que o Sensei, eu estava em guerra com ele, claro, depois que ele deu em cima de mim, eu fiquei em guerra com ele, fiquei lá indo no dojo dele pra ele me pedir desculpas, coisa que ele nunca fez, tá, direito. Porque ele não tem ética e não respeita pessoas, principalmente mulheres, ele não respeita mulheres, tá? É isso. Então, eu nunca perdoei ele por isso, por ele não ter pedido decentemente desculpas pra mim, tá? É isso. Então, o Marumbinha, aí eu tive um conflito, né? Teve uma aula que o Sensei Rickson bem grosso foi grosso comigo, porque ele é grosso, tá? O Sensei Rickson bem grosso, ele era muito educado quando ele estava na fase da conquista. Quando eu dei fora nele, e chamei a atenção dele, aí a máscara dele caiu e ele é grosso, ele é um homem grosso, ele é um homem rústico, né? Você sabe grosso, não adianta o homem ter dinheiro, tá? Ele é rústico, não tem educação, não é um homem refinado, né? Não é nas artes marciais você não vai ver homem refinado, tá? Sinceramente, eu não vi nenhum, né? Tudo meio chinfrim, tá? É só isso. Eles são sem educação, chamam mulher de dona encrenca, uma coisa assim, tá? Eles são bem rústicos mesmo, e os homens acham que eles estão assim mesmo, no geral. E aí o Marumbinha ficou, né, preocupado comigo e me deu carona. Nesse dia a namorada dele não tinha ido, a loirinha, uma loirinha fria, né, junto com ele. Falava cada coisa, nossa senhora. Cada pérola machista que ela falava que eu ficava até assustada, né? Mas enfim, o Marumbinha, eu tinha mais amizade com o Marumbinha, tá? Por incrível que pareça. Com ela eu não tinha, eu não gostava dela, né? Eu achava ela muito fria e esquisita, tá? Mas sempre apoiei mulheres, independente de eu gostar ou não, tá? Sempre apoiei, sempre apoiarei as mulheres, independente de eu gostar ou não, tá? Porque são do meu gênero, né? Eu não posso trair meu gênero, tá? É isso. Então essa é a filosofia. Aí eu me lembro que
O Marumbinha ficou conversando comigo no carro, né? Depois da aula, tentando, né? Porque eu fiquei super incomodada, né? O Sensei Rick Bem Grosso, ele foi dito grosso comigo na aula, na frente das pessoas. Na verdade, se fosse hoje, eu teria me levantado e saído da aula dele, eu nunca mais teria voltado, só isso. Mas naquele momento, eu estava no começo no Aikido, eu estava despreparada, eu não tinha o preparo, né? Eu não estava acostumada com esses homens machistas, sem educação, né? Da arte marcial. Então, eu não tinha preparo com eles, assim, né? Hoje eu sei lidar melhor com eles, assim, mas naquela época eu não sabia. Eu nunca tinha visto aqueles homens assim, machistas, daquele jeito. Que nem no primeiro dojo do Sensei Rick Bem Grosso, eles eram bem machistas, bem grosseirões, assim, né? Os homens, assim, bem, assim, bem ogro. O Aikido deles é ogro também, né? O Sensei Rick Bem Grosso. Aí, ele era o melhorzinho, tá? O Sensei Rick Bem Grosso era o melhor. No começo, ele me tratava como se eu fosse uma deusa, tá? Assim, era assim, ele era super atencioso, eu achei estranho, né? Toda aquela atenção dele. Eu achei estranho, tá? Ele era muito atencioso, né? Eu fiz Rick Bem Grosso no começo, né? No começo, quando comecei a arte marcial. Eu achava muito estranho, assim. Eu achava que ele era educado. Depois eu fui entendendo. Falei, nossa, esse cara é muito educado, né? Muito atencioso e tal. Depois eu fui entendendo. Depois que ele me deu em cima de mim, eu entendi porque que ele me tratava assim, daquele jeito, super bem, né? Ele ficava falando do meu alongamento, me elogiando o tempo todo. Eu fazendo rolamento, ele ficava me acompanhando. Eu achava um pouco estranho, mas eu achava legal. Eu achava que ele era educado, assim, sabe? Mas depois eu fui entendendo que realmente não era bem isso, tá? Porque aí depois ele ficou grosso. Depois que eu dei fora não, eu chamei a atenção dele, porque ele me desrespeitou, tá? Aí ele foi grosso, aí era ele mesmo, tá? Aquele lá, homem grosso, muito grosso, a mulher dele é igual. Uma mulher que foi lá, a esposa dele, super grossa, igual ele, assim. Gente bem fina, bem de nível, assim. Então, o Marumbinha ficou, né? Ele viu que eu fiquei chateada, eu fiquei arrasada, né? Quando ele falou, né? Me desrespeitou lá na frente das pessoas e tal, eu fiquei arrasada. Aí eu peguei, né? O Marumbinha veio conversando comigo. A namorada do Marumbinha começou a ligar pra ele o tempo todo. Ligou não sei quantas vezes. Aí depois quando ele falou, né? Que eu tava lá, tal, que ele tava conversando comigo, aí ela começou a ligar mais, tá? Ela ficou incomodada, ela tava com ciúmes que o Marumbinha estava conversando comigo. E ficou bem desagradável, né? Ela ligando toda hora e assim, falando pra ele voltar, sabe? Eu falei, não é possível, né? Como que pode? Essa moça tá com ciúmes de mim, Marumbinha não tem nada a ver, imagina. Eu jamais daria em cima do Marumbinha, mesmo que ele fosse solteiro, né? Nada a ver, o Marumbinha era um amigo, não tinha nada a ver. Eu nunca vi ele de outra maneira, nada a ver, jamais teria alguma coisa com o Marumbinha. O Marumbinha não faz nem meu tipo. O Marumbinha, ele é mais novo que eu, tipo, deve ter uns 20 anos mais novo que eu, mas o problema não é a idade. Ele é forte, é marumbado, não tem nada a ver, né? É um amigo, né? É namorada e tal. Imagina, eu jamais, né? Daria em cima de um homem comprometido. Questão de ética pessoal, né? Eu fiquei muito ofendida dela ficar ligando toda hora com ciúme de mim, imagina, com ciúme de mim, absurdo. Nunca me passou pela cabeça ter nada com o Marumbinha, eu jamais daria em cima de homem nenhum, muito menos Marumbinha. Não é da minha natureza. Então assim, ela talvez tenha tomado eu por ela, né? Talvez ela fizesse isso, eu não, né? Eu tenho ética. Então, você vai ver mulheres assim nas artes marciais, sabe? Super inseguras, né? Com o homem que ela está, fica ligando como se fosse resolver. Porque quando o cara é traição, gente, eu vou falar isso porque já fui uma mulher ciumenta, eu sou mesmo, mas assim, não mais. Traição, quando o homem é traíra, ele vai trair você, não adianta você ficar ligando, assim, proibindo ele de dar aula de arte marcial, proibindo ele de sair, não vai, né? Se ele é traíra, ele tem caráter assim, ele vai te trair. Ele vai te trair. Então você tem que terminar o relacionamento com ele. Simples assim. Então não adianta, né? A mulher fazer isso, ficar. É até pior, porque ele quer, né? Quando o homem ele se relaciona, muitas vezes o homem se relaciona já com uma mulher ciumenta, porque ele quer ter a atenção dela. Então ele vai ficar testando ela o tempo todo, tá? Ele não vai fazer nada. Ele vai só ficar testando, né? Porque
A pessoa quando é traíra, ela trai, não tem jeito, não tem como você... Não tem como se controlar, né? Um traíra. Não tem como, ele é assim, você tem que terminar. Então, assim, eu acho estranho, mas você vai ver muitas mulheres assim, muito ciumentas, né, nas artes marciais. Mulheres, assim, problemáticas, assim, casada com um sensei, casada com... E com esses ciúmes, né, doentio. E ela ficou ligando, eu percebi, ele não falou nada, mas eu percebi que ela estava incomodada dele estar conversando comigo, né? E eu me senti bastante incomodada, né, com a insegurança dela comigo. Eu achei um absurdo, né? Mas elas são assim, elas são bem assim. Isso demonstra também um relacionamento tóxico, né? Você tem que ter segurança no seu relacionamento. Se o cara te trair, você termina, ué. Você não adianta ser. Você tem que sempre ter muita segurança, né? Com a pessoa que você tá. Então, eu acho estranho, né? Aí depois tem mulher que proíbe o homem de dar aula de arte marcial. Isso não vai resolver, isso não vai mudar. Aí, se ele for trair, ele é traíra, não tem como. Mesmo que não seja dando aula, ele vai fazer isso de outra maneira. Eu vi muitos homens traíras nas artes marciais. E como eu disse, quando o homem é traíra, ele tem falta de caráter, tá? Traição não tem como arrumar, é falta de caráter. Não tem como, né? Não tem como se controlar isso, né? Então é isso, gente. Até mais.